Oiê, bem. Lei Complementar número 19, de 4 de novembro de 2011, Estatuto do Magistério de Vila Velha, por Cleusa Passos, eu mesma. Já vai dando um like, comente, compartilhe meu vídeo. Preciso da sua inscrição e em troca facilito para você a leitura da lei, porque não tem muito a explicar. Pensa, esta lei ainda explicando? E ficaríamos umas 2 horas. Sou grata a você que está me ouvindo. Muito sucesso para a sua carreira pública. Este vídeo é um vídeo de 79 artigos. Não pude pular nenhum. Então, pensa a leitura de 79 artigos. Então, eu sugiro que você ouça este vídeo por 20 minutos. Pare. Pronto. Daí a pouco, você marcou lá os 20 minutos, aí você vai escutar o restante do vídeo, porque senão você vai cansar sua mente e depois lá pelo final você vai ouvir conforme ouve uma música e não presta atenção em nada. Entendeu? Então, assista, ouça 20 minutos, pare, vá fazer outra coisa. Depois você assiste mais os 20 minutos. Ok? Vamos lá, então. Título 1, Disposições Preliminares, capítulo 1 dos Objetivos do Estatuto. Então, nós temos no artigo 1º, fica instituído na forma da presente lei complementar, o Estatuto do Magistério Público Municipal de Vila Velha. E nestes 2 parágrafos está claro que esta lei complementar serve para organizar a carreira pública com as normas gerais e a ela um auxílio suplementar da Lei Complementar número 6, de 3 de setembro de 2002 e das alterações dela decorrentes. Capítulo 2 do Magistério como Profissão. Artigo 2º. São manifestações de valor no exercício do magistério. Inciso 1º, a profissionalização, entendida como a dedicação ao magistério. 2º, a existência de condições ambientais de trabalho que estimulem o exercício da profissão. Inciso 3º, a remuneração salarial fixada de acordo com a maior habilitação específica para o exercício da função e jornada de trabalho, de acordo com o estabelecido no plano de cargos, carreira e remuneração do magistério, o civismo e o culto das tradições históricas, o respeito aos educandos e à profissão. Inciso 6º, o constante aperfeiçoamento profissional. Capítulo 3º, dos princípios básicos da carreira. No artigo 3º, o Magistério Público Municipal adota os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1º fala do processo da educação, que depende em grande parte da formação, das qualidades humanas e profissionais do pessoal e do seu crescente aperfeiçoamento. Inciso 2º vai falar da responsabilidade pessoal e coletiva. No 3º, que nas funções ele deve proporcionar ao educando a formação de cidadão capaz de compreender criticamente a realidade social e conscientizá-lo de seus direitos e responsabilidades. No inciso 4º vai falar que o profissional desfrute de situação econômica justa e respeito público. No 5º vai falar da antiguidade, o merecimento profissional, que é ao exercício de função de magistério. No 6º, a defesa dos direitos, das prerrogativas profissionais, da reputação do magistério, inclusive a defesa contra as agressões físicas e danos morais sofridos no local de trabalho ou em decorrência dele. Depois nós vamos estar no capítulo 4º da carreira do magistério. Então, no artigo 4º, a carreira do magistério é caracterizada por atividade contínua no exercício de funções de magistério, voltada à concretização dos princípios, dos ideais e dos fins da educação brasileira. E no parágrafo único, a organização, os critérios e os requisitos para o desenvolvimento do profissional da educação na carreira do magistério
serão regulados pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério, que é a Lei nº 4.670, de 3 de julho de 2008, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. No capítulo 5º, nós vamos falar da estrutura do quadro do magistério. E no artigo 5º, o quadro do magistério do município de Vila Velha é constituído de: primeiro inciso, cargos efetivos estruturados em sistema de carreira, de acordo com a natureza, grau de complexidade das respectivas atividades e as qualificações exigidas para o seu desempenho. Segundo, nas funções gratificadas de livre nomeação, que são cargos de comissão e exoneração pelo chefe do Executivo Municipal, quando o funcionário volta à sua função de professor. No artigo 6º, fica assegurado ao ocupante do cargo da carreira do magistério o direito de concorrer à progressão. Com certeza, né, gente? E no título 2, as disposições específicas, no capítulo 1, dos atos de provimento. Então, no artigo 7º, os cargos do magistério são acessíveis a todos que preencham os requisitos estabelecidos em lei para investidura em cargo público, observadas disposições específicas deste Estatuto. Artigo 8º, a nomeação e as outras formas de provimento de cargos do magistério obedecerão ao disposto na Lei Complementar número 6, de 3 de setembro de 2002, nas alterações decorrentes também ao seguinte: após 3 anos de exercício efetivo das atribuições específicas, os profissionais do magistério serão avaliados pela gestão municipal e declarados estáveis no cargo aqueles considerados, né? E os critérios de avaliação, gente, são definidos em lei. E no inciso 3º, o profissional do magistério não poderá se afastar das funções específicas, salvo nos casos previstos do artigo 39 da Lei Complementar número 6 de 2002, que fala no artigo 13, de 3 de julho de 2000, da Lei 4.670, de 3 de julho de 2008. E no inciso 4º, quando o prazo para assunção do exercício do regente de classe coincidir com o período de férias escolares. No capítulo 2, da promoção e progressão. No artigo 9º, a promoção é a passagem de um nível para outro hierarquicamente superior da mesma classe. Parágrafo único. A promoção só será possível após o cumprimento e aprovação no estágio probatório. A progressão é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior, do nível e classe em que o profissional do magistério estiver enquadrado, e ocorrerá por antiguidade e por merecimento cumprido, rigorosamente os critérios estabelecidos para cada modalidade. Então, gente, se você entrou e só é graduado, então a sua progressão se fará a cada nível. Pois vem a pós-graduação e o mestrado, doutorado, como você preencher a sua progressão. E parágrafo 1º, considera-se antiguidade o tempo de serviço prestado no efetivo exercício de suas funções no magistério. E considera merecimento a demonstração de proficiência profissional adquirida por meio de cursos, seminários, congressos e outros eventos educacionais, publicações científicas na área educacional e afins a ser regulamentado. No parágrafo 3º, o período de exercício mínimo para concorrer à progressão é de 24 meses. E parágrafo 4º, o Poder Executivo estabelecerá em regulamentos procedimentos e critérios para apuração dos requisitos exigidos para a progressão. No capítulo 3º, já vai falar do concurso. Muito bem, esse concurso já entra aqui nessa lei, gente.
Artigo 11. A investidura em cargo do magistério dependerá da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, observadas para inscrição as exigências de habilitação específica e as demais previstas em edital. Então, ocorreu o edital, você leu, você está apto diante de tudo que está no edital. Então, se você passar na prova, você está apto a ser um funcionário concursado. Porém, se você não preenche algum requisito lá do edital deste concurso público, a sua prova não vai valer de nada, porque só ela não passa. Você precisa necessariamente estar apta conforme está escrito no edital. No artigo 12, do edital para o concurso público constarão obrigatoriamente. Então, esses são alguns que estão no concurso, lá no edital. Inciso 1º, os requisitos para inscrição dos candidatos e os requisitos para investidura no exercício do cargo que considerem, no mínimo, entre outros critérios: ter sido candidato aprovado e classificado, ser brasileiro ou em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade, estar quite com as obrigações eleitorais, estar quite com as obrigações militares, encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis, não ter sofrido no exercício de função pública penalidade incompatível com a nova investidura em concurso público, apresentar certificado devidamente registrado, estar apto física e mentalmente para o exercício da função pública, ter no mínimo 18 anos, apresentar declaração negativa de antecedentes criminais, cumprir na íntegra as determinações previstas no edital do concurso público, e o prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, e o total dos cargos vagos existentes para a realização do concurso e cadastro de reserva, quando necessário, a critério da administração, a remuneração básica de cada cargo. Valor da taxa de inscrição, a designação de vagas, a indicação de que os aprovados poderão ser designados para desempenho de funções em qualquer das escolas do município, independentemente de sua localização em área rural ou urbana, e anexo ao edital que indique o nome de cada uma das escolas do município sem seu endereço, a carga horária a ser exercida na função. E aí nós temos 2 parágrafos. O primeiro é aos candidatos é assegurado o direito de recurso nas fases de homologação das inscrições e é garantida a participação de entidade ou comissão representativa dos servidores da educação municipal no processo de fiscalização do concurso. No artigo 3º, a investidura em cargo de carreira do magistério dar-se-á sempre na referência inicial do nível correspondente à maior titulação, comprovado pelo professor, é claro. E no parágrafo único, o profissional do magistério será enquadrado na referência correspondente ao tempo de serviço prestado no magistério da rede pública municipal de Vila Velha, computando todo o período desde sua efetiva posse. Capítulo 4 da vacância e das vagas. Então, no artigo 14, a vacância de cargos do magistério público decorrerá de exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, investidura em outro cargo inacumulável, falecimento, promoção. E aí a gente vê o artigo 15, que a vacância ocorrerá na data do fato ou da publicação do ato previsto no artigo anterior. Artigo 16. O quantitativo de cargos a serem providos decorrerá da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou da lei que determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado. No artigo 17, a distribuição numérica dos cargos de magistério, em função das necessidades constatadas, convertida em vagas para fins de localização, deve considerar as unidades de ensino conforme sua tipologia.
Artigo 18. Para os efeitos deste Estatuto, vaga é o posto de trabalho disponível segundo a exigência de carga horária ou outro critério definido em normas específicas, não vinculada ao cargo, e sim às necessidades do ensino ou da administração do setor educacional. Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Educação fixar vagas anualmente por unidade escolar. A gente já vai agora para o capítulo 5º da localização e da movimentação de pessoal, seção 1 da localização. No artigo 19, localização é o ato pelo qual o secretário municipal da Educação determina o local de trabalho do profissional da educação, observadas as disposições desta lei. No artigo 20, o ocupante do cargo de magistério será localizado nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo único. Por interesse, manifesto e necessidade técnica, o profissional da educação poderá ser localizado temporariamente em unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, desde que autorizado pelo secretário, que está dentro da Lei Complementar nº 39 de 2015. E artigo 21, a localização de profissional da educação em unidades escolares é condicionada à exigência de vaga. No artigo 22, independente da fixação prévia de vagas, a localização do profissional da educação poderá ser alterada no caso de modificação da distribuição numérica dos cargos de magistério, de alunos e de carga horária de unidade escolar da Secretaria Municipal de Educação, comprovada por meio de formação de processo específico. Parágrafo 1º. São passíveis de alteração de localização os casos comprovados de incisos. Temos 4 incisos que falam da redução de matrícula, diminuição de carga horária na disciplina, ampliação de carga horária semanal e alterações estruturais ou funcionais do setor educacional. Parágrafo 2º. Na hipótese do caput desse artigo, serão deslocadas ou excedentes, assim considerado os de menor tempo de serviço no magistério na escola. Ou na secretaria, né, gente? Na seção 2 da movimentação. No artigo 23, fala da movimentação do profissional da educação, que é da exclusiva competência da CEMED, ou a quem esta for delegada, e dar-se-á por ato de mudança de localização. No artigo 24, a mudança de localização é o ato pelo qual o profissional da educação é deslocado para ter exercício em outra unidade escolar, sem que se modifique sua situação funcional. No artigo 25, a mudança de localização pode ser feita. Inciso 1º, de ofício, e o 2º, a pedido do servidor. Claro que nas seguintes hipóteses, conforme as linhas da existência de vaga, de permuta, de lotação provisória. 1. Lotação provisória é o ato pelo qual o profissional da educação é localizado ou deslocado temporariamente para ter exercício em outra escola ou outro setor educacional. A lotação provisória dar-se-á ao próximo concurso de remoção. Parágrafo único. A mudança de localização em regime de lotação provisória, de que trata a linha C do inciso 2º, dar-se-á, por interesse da administração, a pedido do servidor. Artigo 26. O profissional da educação não poderá se remover nos seguintes casos: em estágio probatório, licenciado para trato de interesse particular. Artigo 27. O posto de trabalho do profissional da educação é considerado preenchido nos casos de afastamento com provisão legal, oficialmente autorizados. A linha A, até 5 anos, em virtude de nomeação, designação, liberação para encargo de chefia, cargos em comissão ou assessoramento na administração federal, estadual ou municipal. E do exercício de funções gratificadas e projetos especiais no âmbito da administração central, local ou regional, por prazo determinado correspondente, compreendendo o período de duração de mandato público eletivo ou de mandato classista,
Inciso 2º, vago nos casos de mudança por remoção ou de licença para trato de interesses particulares, que não aqueles previstos no artigo 55, inciso 9, alíneas A a G da Lei Complementar número 6. Então, o que está lá na lei? As licenças para tratamento de saúde, a gestante, a adotante e a paternidade, por acidente em serviço, por motivo de doença em pessoas da família, observado o disposto do artigo 128. Para o serviço militar, para concorrer a cargo eletivo, observado o artigo 13.1, e para exercício de mandato classista, isso que diz lá na Lei Complementar número 06 de 2002. No artigo 28, a remoção de que trata o artigo 25, inciso 2, far-se-á anualmente no período de férias escolares. Parágrafos. 1º, poderá ser instituído um período coincidente com o recesso escolar entre o semestre letivo para fins de remoção, devendo, no entanto, nesse caso, a efetiva modificação ocorrer somente no início do ano letivo seguinte. Parágrafo 2º, a nova localização deverá ocorrer impreterivelmente antes do início do ano letivo. Artigo 29. Os critérios para a realização do concurso de remoção constarão de norma administrativa a ser baixada pelo dirigente municipal de educação, observado o Estatuto. No artigo 30, quando o número de profissionais da educação localizado em unidades escolares for superior às necessidades identificadas, serão deslocados os excedentes na forma do inciso 1º dos artigos 25 desta lei. Na hipótese deste artigo, será atribuída nova localização ao profissional da educação de menor tempo de serviço no magistério, na escola em que tiver exercício deferido ao mais antigo direito de preferência. Parágrafo 2º. Ao profissional da educação identificado como excedente poderão ser atribuídas responsabilidades relacionadas ao processo ensino-aprendizagem junto a alunos, que tenha por finalidade a melhoria do rendimento escolar, a correção do fluxo escolar, a prevenção de reprovação, abandono escolar, mediante autorização da Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo 3º. Serão considerados excedentes os servidores de menor tempo de serviço no magistério, na unidade escolar ou unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, e aqueles afastados das funções específicas do cargo, deferido ao mais antigo o direito da preferência. Capítulo 6º do exercício em caráter temporário, seção 1 da sua caracterização. No artigo 31, o exercício temporário de atribuição específica do magistério é privativo das funções de regência de classe, pedagogo, coordenador e será admitido nas seguintes situações: afastamento de titular, afastamento autorizado para integrar comissão especial, afastamento para frequentar cursos previsto no artigo 65, afastamento do titular para mandato eletivo, vacância por aposentadoria, demissão, exoneração ou falecimento. Vaga decorrente de remoção, afastamento por licença, afastamento com ou sem anos para órgãos da administração federal, estadual ou municipal, alteração de localização quando o cargo não tenha sido preenchido, vagas decorrentes de cargos não providos em concurso, afastamento por licença maternidade, outros cargos previstos em lei. E parágrafo único, o exercício temporário do magistério dar-se-á mediante designação temporária e atribuição de cargo horário específico. Seção 2 da designação temporária. Artigo 32. O exercício em função do magistério mediante designação temporária ocorrerá em caráter transitório para atividades de magistério, dando-se prioridade aos candidatos aprovados em concurso público por ordem de classificação para a vaga correspondente.
Parágrafo 1º. A designação temporária só poderá ocorrer quando da impossibilidade de se atribuir ao professor efetivo a carga horária especial de 40 horas semanais. Parágrafo 2º. O contratado temporariamente será inscrito e submetido ao regime geral da Previdência Social. Artigo 33. A designação temporária corresponderá a um contrato administrativo de prestação de serviço por prazo determinado de, no máximo, 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 34. O ato de designação temporária deverá ser publicado no Diário Oficial. No artigo 35, a dispensa do ocupante de função no magistério mediante designação temporária dar-se automaticamente. O ocupante de função no magistério mediante designação temporária ficará sujeito às normas a que estão submetidos servidores públicos em geral. Isso no artigo 36, que no 37, a remuneração do pessoal mediante designação temporária será igual ao vencimento do cargo, equivalente a referencial inicial no correspondente nível de titulação. Artigo 38. O ocupante de função de magistério, o DT, além do vencimento, fará jus aos seguintes direitos e vantagens: contagem para efeito de aposentadoria do tempo de serviço prestado nesta condição, caso venha exercer cargo público; férias remuneradas à razão de 1/12 por mês trabalhando a título de DT, se igual ou superior a 30 dias. E 13º, vencimento proporcional ao tempo de serviço prestado a título de DT, se igual ou superior a 30 dias. No inciso 4º, licença para tratamento de saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço, a gestante e a paternidade. 5ª, aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de serviço. Temos aqui 3 parágrafos. No primeiro fala da concessão das licenças, segundo, ao retornar da licença, e terceiro, as leis anuais de contratação por designação temporária. Seção 3 da carga horária especial. No artigo 39, a carga horária especial é o exercício temporário de magistério de excepcional interesse do ensino, que será estendido aos profissionais em função docente, pedagógica e de coordenação. Temos 2 parágrafos. As horas-aulas prestadas em carga horária especial são constituídas de horas-aulas de atividade pedagógica, e a carga horária especial, somada à carga horária básica do professor, não poderá ultrapassar as 40 horas semanais. Inciso 1º, por vacância decorrente de tratamento de saúde, motivo de acidente e exoneração do professor. Inciso 2º, para a realização de projetos especiais desenvolvidos no âmbito da rede de ensino. Parágrafo 3º, excepcionalmente para a função exclusiva de regência de classe, o professor efetivo da rede municipal poderá ocupar temporariamente uma vaga existente por afastamento legal ou por exoneração dentro da sua área de habilitação, até que cesse o efeito de afastamento legal ou até que tome posse um professor já aprovado em concurso público ou em novo concurso. Parágrafo 4º, fica vedada a carga horária especial, bem como o exercício de horas extras, quando o profissional do magistério possui 2 cargos de professor ou um cargo de professor com outro técnico ou científico. Parágrafo 5º, a hora-aula no município é definida no plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público de Vila Velha. Artigo 40. A carga horária especial será atribuída por período de atendimento à excepcionalidade do ano letivo, obedecendo ao previsto no plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público de Vila Velha. Artigo 41. O valor da hora-aula de trabalho pago na situação da carga horária especial corresponde ao mesmo valor do vencimento do cargo. Nível, referência que ocupa, acrescido de vantagens proporcionais à carga horária excepcional. No capítulo 7º das unidades escolares, seção 1, disposições gerais. Então, no artigo 42 fala das escolas, em razão dos objetivos a serem alcançados e de conformidade com a tipologia da escola.
fixada segundo sua complexidade administrativa, haverá na escola a função de direção de unidades de ensino. Na seção 2 é da gestão democrática. No artigo 43, as escolas públicas do município desenvolverão suas atividades de ensino e aprendizagem de forma democrática e participativa, reconhecendo e valorizando a diversidade e a cultura, envolvendo a comunidade na elaboração e execução do projeto político-pedagógico e do plano de desenvolvimento da escola. Essa questão aqui geralmente cai muito em prova, gente. Só que, em uma prova que eu vi, as escolas públicas do município desenvolverão suas atividades de ensino e aprendizagem de forma democrática e participativa. Então, a resposta seria democrática e participativa. Eles incluíam ainda outra palavra. E depois colocavam democrática e participativa em outra com outra palavra. Iam misturando essas palavras. Então, acabava o quê? Fazendo com que a pessoa que estivesse lendo lembrasse da democrática e participativa e ficasse pensando, não, tem outra palavrinha lá assim. Então, é como se fosse uma pegadinha. Então, presta atenção, é de forma democrática e participativa. No artigo 44, as escolas do município obedecerão ao princípio de gestão democrática por meio de... Então, como será essa gestão democrática? Participação dos profissionais da educação, os alunos, pais, servidores, representantes. No inciso 2º, garantia de acesso à comunidade escolar às informações de caráter público. Inciso 3º, gerência transparente no recebimento, execução, aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros repassados pela Secretaria Municipal de Educação e programas do governo no período determinado pelos entes e instituições. No título 3, Disposições Gerais, capítulo 1 dos Direitos, seção 1 dos Direitos Especiais. Artigo 45, são direitos dos profissionais de educação. Piso salarial profissional, receber remuneração de acordo com o maior nível de habilitação adquirida e usufruir de direitos especiais tais como remuneração pecuniária por participação em grupos de trabalho e comissões, receber por palestra e conferências ministradas, ministrar aulas em cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização solicitados pela CEMED, receber por meio dos serviços especializados de educação assistência pedagógica necessária. Dispor no âmbito do trabalho de instalação em materiais didáticos suficientes e adequados, participar no PPP, no PDE, reuniões, conselhos, comissões e outros nas unidades escolares ou em outros órgãos. Congregar-se em associação de classe, associações beneficentes, de cooperativismo e recreação. Participar de cursos, congressos e afins, quando do interesse do ensino e devidamente autorizados com todos os direitos e vantagens, como se estivesse no efetivo exercício do cargo e com apoio financeiro do poder público. No inciso 4º, participar da escolha de diretor, sindicalizar-se, usufruir dos direitos e aposentadoria nos termos do artigo 57 desta lei, participar de fóruns que tratem dos seus interesses profissionais, quando reconhecidos, é claro, pela Secretaria. Seção 2, da seção da Associação de Classe, o artigo 46, o profissional de educação efetiva e estável poderá associar-se para fins de estudo, defesa e coordenação de seus interesses. No parágrafo único, o profissional da educação posto à disposição de sua entidade de classe não sofrerá prejuízo em seus vencimentos. No artigo 47, aos coordenadores de entidade sindical, representante de turno e profissionais da educação, fica garantida a participação nos fóruns de discussões sindicais quando indicados e ou convocados pela entidade. Seção 3 das férias. Os professores, no artigo 48, quando exercício das atribuições da regência de classe, gozarão de 30 dias de férias no mês de janeiro. E os professores terão 15 dias de recesso de acordo com o calendário escolar oficial aprovado pela CEMED. Artigo 49. Os demais profissionais da educação, em exercício nas escolas ou nas unidades da Secretaria, terão direito a 30 dias consecutivos de férias por ano. Em artigo 50, é proibido levar à conta de férias qualquer falta ao serviço
exceto o disposto no artigo 139 da Lei Complementar. Então, lembrando, gente, que pela lei, igual as pessoas falam, tem 45 dias de férias. Não, são 30 dias de férias consecutivo. Terão 15 dias de recesso de acordo com o calendário escolar oficial pela CEMED. Não esqueçam disso, não existem férias de 45 dias, sempre são de 30 dias, mais o recesso de 15. Seção 4 das concessões específicas. Artigo 51. Ao profissional da educação ou estudante poderá ser concedido horário especial desde que respeitada a carga horária qualquer que estiver sujeito ao cumprimento dos quantitativos mínimos de aula no período próprio do ano letivo. Parágrafo 1º. Para utilizar os benefícios desse artigo, e o 2º, em se tratando de professor estudante em exercício nas séries iniciais do ensino fundamental e em classes pré-escolares, a jornada de trabalho será consecutiva, em um dos turnos de funcionamento da unidade escolar. No artigo 52, o professor de disciplina extinta do currículo poderá ser removido para outra escola, desde que ofereça a disciplina. E artigo 53 é da competência da secretaria, por edital, os professores a que se refere o artigo anterior. Então, a CEMED que convoca. E artigo 54, será cassada a concessão de que trata o artigo 52 mediante inquérito administrativo. E da aposentadoria, na seção 5, o profissional do magistério será aposentado em conformidade com a legislação federal e municipal. Os proventos da aposentadoria do regime próprio serão previstos na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos profissionais da educação em atividade. Seção 4 da autorização especial, que fala no artigo 57, da autorização especial de afastamento, respeitada a conveniência e oportunidade da CEMED, será concedida ao profissional da educação efetiva estável nos seguintes casos: integrar comissão especial ou grupo de trabalho, estudos e pesquisa, participar de congressos, simpósios e similares, ministrar cursos que atendam à programação da CEMED, frequentar curso de habilitação nas áreas carentes, frequentar curso de aperfeiçoamento. E nos parágrafos 1º e 2º, os atos de autorização especial deverão constar o objeto e o período de afastamento e a competência da secretaria. E para fins de concessão da autorização especial, a secretaria, identificará quais são os cursos de interesse. No artigo 58, o afastamento com ônus para frequentar curso somente será pela CEMED. No parágrafo 1º, o profissional da educação, quando afastado com ônus, ficará obrigado a prestar serviço ao Magistério Público Municipal por prazo correspondente ao período do afastamento. Parágrafo 2º, o auto de autorização de afastamento será baixado após o profissional de educação assumir compromisso expresso. E 3º, concluído o estudo, o profissional da educação não poderá requerer exoneração nem ser afastado do cargo por licença para trato de interesses particulares. No artigo 59, o afastamento para frequentar qualquer curso de habilitação, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado é privativo ao profissional da educação efetivo e estável que não exerça cargo em comissão ou função de confiança. No artigo 60, os afastamentos sem ônus para o município para frequentar curso terão a mesma duração prevista pela instituição de ensino para a realização do curso. E dos vencimentos, seção disposições gerais, artigo 61, considera-se para efeito desta lei vencimento, que é o valor base mensal, e a remuneração, o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Parágrafo único. Sobre o vencimento incidirão as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. Artigo 62. O valor do vencimento é determinado a partir do piso profissional estabelecido para o cargo do magistério de menor referência. Parágrafo único. Para os fins do que estabelece este artigo, considera-se piso profissional a referência sobre a qual incidem os coeficientes que irão determinar o valor do vencimento. Artigo 63. Os coeficientes ou valores correspondentes ao nível de habilitação e as referências serão fixadas no plano de carreira e vencimento do magistério público.
Capítulo 3 dos deveres, seção 1, disposições gerais. O profissional da educação tem o dever de considerar a relevância de suas atribuições em razão do que deverá conhecer e cumprir a lei, preservar os princípios de autoridade, responsabilidade e relações funcionais. Inciso 3º, diligenciar seu constante aperfeiçoamento profissional e cultural. 4º, cumprir as atribuições do cargo, atender com presteza o público em geral e cumprir as ordens superiores, exceto quando ilegais. Seção 2 do aperfeiçoamento profissional. Artigo 65. Para que o profissional da educação amplie seu desenvolvimento profissional, o município promoverá e/ou apoiará sua participação em cursos na área de educação. Temos 3 parágrafos. Considera-se, para efeito disposto neste artigo, curso de pós-graduação, e compreendendo a especialização lato sensu, mestrado e doutorado ministrado por instituição de curso superior, segundo legislação científica. Segundo, entende-se também por atualização quaisquer modalidade de reuniões de estudo, encontros de reflexão educacional, seminários, mesas redondas e debate ao nível escolar e regional, estadual ou federal, promovidos ou reconhecidos pela Secretaria Municipal de Educação. Terceiro, o município promoverá a formação continuada por meio de encontros periódicos por área de conhecimento. Artigo 66. Visando ao aprimoramento do profissional de educação, o município poderá promover: inciso 1º, gratuidade de cursos, concessão de bolsa e ou diária para que tenham sido expressamente designados ou convocados. Inciso 2º, regionalização e diversificação dos locais de realização dos cursos, de modo a estender as oportunidades a todos os interessados e atender as necessidades constatadas. Seção 3 dos preceitos éticos especiais. Artigo 67. Constituem preceitos éticos próprios do magistério. Então, nós temos vários incisos. Começamos. Primeiro, a preservação dos ideais e fins da educação brasileira, o esforço em prol da educação utilizando processos que garantam a formação integral do aluno, a pontualidade e assiduidade, o desenvolvimento do aluno por meio do exemplo, do espírito de solidariedade humana, da justiça, cooperação e cidadania. Quinto, a participação nas atividades educacionais promovidas pela escola, comunidade e unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação. Sexto, a manutenção do espírito de cooperação e solidariedade com os colegas e usuários da CEMED. Sétimo, a prática do bom exemplo, a responsabilidade e a competência. Oitavo, a defesa dos direitos, das prerrogativas e da valorização do magistério. Nono, o comprometimento com a melhoria da educação pública. 10º, o autoaperfeiçoamento e atualização profissional e cultural. 11º, o respeito ao aluno, a promoção de seu desenvolvimento e cultivo de relações estimuladoras no processo ensino-aprendizagem. 12º, a prática do zelo e conservação do patrimônio público por toda a comunidade escolar. 13º, a frequência, quando convocado ou designado a participar de curso legalmente instituído para atualização e aperfeiçoamento. No capítulo 6º do regime disciplinar, seção 1 da acumulação. Artigo 68. O ocupante de 2 cargos efetivos de magistério em regime de acumulação legal, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, podendo optar pelo vencimento de ambos os cargos, acrescido na gratificação pelo exercício de cargos em comissão. Os ocupantes de 2 cargos efetivos de magistério em regime de acumulação legal, quando em exercício de função gratificada de direção em escola que funcione em regime de 2 ou 3 turnos, poderá optar pelo vencimento dos 2 cargos, mais o valor percentual de gratificação atribuída à função calculada sobre o vencimento de maior referência, conforme lei. Artigo 70. A compatibilidade de horário permitida ao profissional da educação pressupõe a existência de condições reais necessárias ao deslocamento sistemático para os locais de trabalho, respeitadas as normas de higiene de trabalho. Parágrafo 1º. Aos períodos necessários para o deslocamento será adicionado um espaço de tempo de no mínimo 1 hora para a refeição. Parágrafo 2º. No caso de exercício em unidades escolares diferentes, o profissional da educação poderá solicitar pela junção dos 2 cargos em uma só dessa unidade.
Artigo 71. O profissional da educação não poderá exercer mais de uma função gratificada. Seção 2 das proibições. Não é permitido ao profissional da educação desviar-se de função de magistério resultado nos seguintes casos: licença médica, nomeação, frequentar ou ministrar curso considerado de interesse para o ensino, integrar a diretoria de entidade, ser colocado à disposição de outro órgão. E nos casos específicos, nos incisos anteriores, o profissional da educação será afastado sem prejuízo dos direitos e vantagens pessoais. No artigo 73, as faltas do trabalho são caracterizadas por dia letivo, horas-aula, hora atividade pedagógica. Parágrafo 1º. O profissional da educação que faltar ao serviço perderá o vencimento do dia, o centésimo do vencimento mensal e 1/3 do valor previsto no inciso 2º. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste artigo, aplica-se o conceito de hora atividade pedagógica, aquelas exercidas na escola. E artigo 74, o profissional do magistério detentor de cargo de provimento efetivo terá direito a um prêmio incentivo de 6 dias por não haver acumulado falta no ano anterior. Parágrafo único. Os requisitos e o procedimento para a concessão do prêmio incentivo a que se refere o caput será regulamentado em norma específica. E no artigo 75, que é do título 4º, disposições finais e transitórias, além de outros feriados do calendário municipal, é considerado feriado nas escolas municipais o dia 15 de outubro, dia do professor ou 28 de outubro. Se dia 15 cair no sábado ou domingo, então será no dia 28 de outubro. E artigo 76, o Poder Executivo baixará os atos necessários à regulamentação e ao cumprimento da lei. Artigo 77. A administração municipal poderá solicitar profissionais de educação para atuação em atividades pedagógicas essenciais. E o 78. Os profissionais de educação portadores de laudo médico definitivo, após avaliação pela perícia médica municipal, desenvolverão atividades atribuídas pela CEMED. E artigo 79. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Esta é a Lei Complementar número 19, de 4 de novembro de 2011, que institui o Estatuto do Magistério dos Servidores Públicos de Vila Velha, que foi por mim mesma, por Cleusa Passos. Então, dá o seu like, ative o sininho e se gostou, então comenta e pode compartilhar também. Foi uma boa leitura, espero que tenham não memorizado, mas que pelo menos quando você lembrar lá na hora da prova, você vai lembrar da lei e vai lembrar do que acontece no seu cotidiano, para você conseguir melhorar. Beijos!